Bora com tudo. Hashtag de volta pro topo. Beleza? É isso aí. Se você estiver começando agora a assistir esse livro, esse vídeo, né, o que nós estamos fazendo aqui é a leitura diária do livro Quem Pensa Enriquece. Hoje é o 55º dia. Ok? Estamos na 50ª parte da leitura do livro. Teve alguns dias que a gente não conseguiu fazer a leitura. Beleza? Beleza? E bora com tudo, página 131. Eu tinha, até o último vídeo, entenda bem, tem uma tarefa aqui que se chama Fórmula da Autoconfiança. É essencial para que façamos isso, dentre outras tarefas, né? E aí, até hoje, até esse 57º, até o 55º dia, eu vim lendo até o 53º dia. Até o 53º dia na leitura, até o 53º dia, na 49ª parte, eu li a Fórmula da Autoconfiança, beleza? Eu li a Fórmula da Autoconfiança, eu acho que é exatamente isso. Se eu estiver enganado, é por pouco, pode ser que seja um vídeo antes ou um vídeo depois. E aí qual era a sacada? Começar falando sempre da Fórmula da Autoconfiança, porque todo momento que eu leio a Fórmula da Autoconfiança com vocês, vocês estariam lendo, porque essa é uma das diversas tarefas que o livro apresenta pra gente, certo? E aí o seguinte, mas a partir de agora, do 55º dia, da 50ª parte da leitura do livro, eu não vou ler mais a Fórmula da Autoconfiança todos os dias, eu vou começar no conteúdo da página do livro e seguir. Por quê, Paiva? Seguinte, como dito desde o início, quando eu convidei todos vocês, seja para estar aqui ao vivo, seja para estar no seu momento, né? É diante de um cenário que eu me encontrei. E aí eu falei, não, vou mudar esse histórico. Eu tenho um histórico de vida muito bacana. Para os meus padrões, tá bom? Para os meus próprios padrões, eu tenho uma história de vida muito bacana. Eu sempre loguei êxito em tudo que eu quis fazer na vida, as experiências que eu quis ter, eu sempre, viajei, enfim. Aquilo que eu gostava de fazer da vida, eu sempre fiz. Sabe? E por alguma razão, em algum momento da minha vida, eu me auto-sabotei e eu acabei cometendo erros. E esses erros me tiraram algumas coisas das quais eu já estou reconquistando novamente. Certo? E por conta disso, e se tu quiser saber um pouco mais desse tema, dessa situação, que situação foi essa? O que tu passou? No meu primeiro vídeo eu falo disso. No meu primeiro vídeo eu falo disso. Eu explico por que eu comecei essa série, hashtag de volta pro topo. Porque eu já estive no topo, maravilhoso, nadar no Oceano Azul. É o meu lugar de, como eu posso dizer, pelo menos aqui na Terra, o meu lugar de honra. Eu acho que todos nós merecemos nadar no Oceano Azul. O que significa? Obviamente que são palavras-chave, né? O que significa? Ter uma vida plena, abundante, saudável. Plena, abundante, saudável. Você pode construir isso. Sabe? Não é fácil, mas é possível. É algo, obviamente, que a gente não aprende nas escolas. Né, o que a gente aprende a estudar, mas já existe um sistema pronto que te dá limite para as suas possibilidades. Contudo, a minha busca por excelência, a minha busca por aprimoramento, a minha busca por autoconhecimento me mostrou que existe um mundo de possibilidades que vai muito mais além do que aquilo que o sistema criou para nos enquadrar. Né? Então, eu já tive no topo. Usando esses recursos, eu já tive no topo. E diante de uma autossabotagem eu caí. Eu regredi um pouco. Eu perdi, aquela minha vida plena, saudável e abundante em virtude de erros que eu cometi. E aí, quando há 55 dias atrás, necessariamente, eu decidi dar a volta para cima novamente. Falei, não, peraí, tá errado, eu sou um cara que mereço mais, eu sou um cara que tenho capacidade, eu sou um cara que desenvolvo os meus potenciais, eu sou um cara que sempre fui atrás do que eu desejei, não aceito essa situação e eu vou voltar para o topo. Então eu comecei essa série, tá bom? E aí o interessante é quando você começa a fazer algumas coisas, no decorrer desse processo, né, novos eventos que estão em harmonia com aquilo que você busca vão te alcançando, tá? Não é mágica, você provoca isso. Você provoca, né? Como eu costumo dizer, o milagre ele é provocado. Se você não provocar um milagre, ele não acontece. E aí, eu já tinha lido esse livro aqui, ó, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, em 2017.
E em 2017 era uma época que eu estava nadando no meu oceano azul, de braçada, né? Só que eu não pratiquei as instruções do livro, eu não pratiquei. Tem uma série de coisas. Se você pegar essa série aqui, se você investir um tempo da sua vida de 30 minutos a 1 hora, falar, pô, não, vou lá ver esse material, você vai ver o quanto é rico. Ou então, não, compra o livro para você, beleza? E até me perdoe que tem vários vídeos aí para trás eu falando assim, pô, você tem que comprar o teu exemplar, né? Você tem que comprar o teu exemplar e tal. Eu vou colocar aqui o link para você adquirir o seu e eu até hoje não coloquei. Então, mil desculpas por não ter honrado esse propósito, né? Mas em tempo oportuno com certeza eu vou fazer, mas o que importa é que você de fato, como eu posso dizer, se comprometa com a tua transformação, com a tua mudança, né? Então adquira o seu. E por ter lido e não ter posto em prática, eu caí nessa situação. Contudo, eu falei, não, agora eu vou voltar, vou ler, vou praticar, vou registrar em quantos dias eu levo para assumir novamente a minha posição de honra no topo, meu oceano azul. Aquilo que eu considero como sucesso para mim, porque cada um tem a sua consideração de sucesso, entende? Eu tenho a minha, você tem a sua, então cada um de nós precisamos alcançar o sucesso que você define para si mesmo, ok? A palavra sucesso é algo bom. Agora, como você define sucesso? Entende? Então, você tem que alcançar o teu sucesso, não o sucesso do colega ao lado, de alguém que você admira, o teu sucesso. Obviamente, se você quiser o sucesso do colega ao lado, simples, você vai modelar, vai fazer tudo o que ele faz, de forma consistente, você vai ter o mesmo sucesso que ele. Assim como uma máquina de xerox imprime uma cópia fiel, se você usar a modelagem, você vai fazer a mesma coisa. Beleza? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu não vou ler mais a fórmula da autoconfiança como introdução dos nossos vídeos. Eu vou direto para a página e partir para dentro. E essa questão de registrar, né, os dias, a quantidade de partes que eu já li do livro, que eu fiz, explanei, por que eu não vou ler mais a fórmula da autoconfiança? Porque esse material aqui, na verdade, ele vai virar, toda a minha explanação, todo o meu entendimento, todas as tarefas, vai virar a continuidade do livro que eu já lancei, que é o Mutação, tá? E isso é extraordinário, porque o meu livro ele foi lançado agora. Deve ter... Obviamente que eu não fiz um lançamento numa livraria, não. Mas eu concluí, né? Nesse momento ele está passando por uma revisão, diagramação, o copydesk, né? A revisão crítica. Está passando uma série de processos. Tá? Mas a versão beta dele, né? A versão beta dele já está na Amazon. Nós já estamos vendendo esse livro na Amazon, entende? Estava no Mercado Livre também, mas aí houve uma mudança na política do Mercado Livre e aí tivemos que tirar porque lá eles só aceitam a capa dura. E depois dessas revisões, consequentemente, chegarão as primeiras 100, os primeiros 100 exemplares físicos, né? Para mim começar a minha jornada de palestras e etc, etc, etc. Tá bom? E já estamos num processo de alinhamento, de negociação com diversas editoras, e por isso passou-se novamente por toda essa previsão, todos esses ajustes, né? Para ficar um material cada vez mais consistente, mais assertivo, mais produtivo, mais adequado para o nosso leitor. Até porque nós estamos aqui comprometidos com a nossa mudança, transformação pessoal e a das pessoas que quiserem fazer parte disso com a gente. Então, como esse material aqui que a gente está explanando, ele vai fazer parte do próximo livro, ele vai virar outros materiais, ele vai virar áudio, vai virar textos, vai virar treinamentos, entende? Porque é um material que tem muito valor. Então eu não vou ficar repetindo a fórmula da autoconfiança a cada introdução do livro. Eu vou dar continuidade, eu vou dar a cada introdução do vídeo. Eu vou dar continuidade, beleza? A leitura, cada página que eu terminar eu continuo, beleza? Continuo da próxima, etc, etc. Ficou claro isso? Então vamos embora para cima, sem mais delongas, vamos ler aqui e compreender.
Na verdade, a gente está lendo aqui na página 131, nós estamos no capítulo Planejamento Organizado, e nós estamos lendo aqui, tá, o questionário de autoanálise. Cara, é o seguinte, se você quer decolar, você quer ir para o topo, você tem que fazer autoanálise. Aqui o livro fala para você fazer ela anual, tá? É a orientação que tem, mas você pode fazer ela mensal. Tem uma das ferramentas que a gente usa chamado mapa de autoavaliação sistêmico, que ele é usado semanalmente. Então toda semana tu tem que colocar o mapinha ali sabe? E ver como está o seu gráfico, sabe? Fazer uma série de ajustes. Ele também é um tipo de análise, ele dá um apanhado em todos os pilares da nossa vida, é bem interessante também. E ele está no Mutação Parte 1, entendeu? Então assim, e eu fico feliz, cara, fico extremamente feliz, empolgado, entusiasmado, estar falando isso aqui hoje com vocês. Por quê? Porque antes de começar a série, eu não estava mexendo no meu livro. Tem 6 anos que eu estava escrevendo esse livro. E aí a ficha caiu para mim, cara, termina a tua obra, termina o teu material, você tem muita coisa lá, vai lá ver isso. E aí durante esses 55 dias, né, no decorrer desses 55 dias, eu assumi, cara, de frente, retomei, concluí e já está vendendo. Deu para tu entender? Isso é maravilhoso. Então assim, livros não é mito, cara, não é mito. Mitos é verdadeiro. Livros são verdadeiros, eles mudam a sua forma de pensar, a sua forma de perceber, a sua forma de falar, a sua forma de acreditar. Eles te remetem às ações, novas ações, ações assertivas, ações massivas. Isso, consequentemente, te potencializa, te eleva, porque você começa a tomar ações mais assertivas, potencializadas, que vão gerar muito mais resultados. Ou seja, 20% do teu esforço vai gerar 80% do teu resultado. Isso é incrivelmente poderoso. Então, às vezes, todos nós temos 24 horas por dia, todos os dias. É assim ou não? Agora, como a gente utiliza, como a gente distribui, como a gente faz a gestão do tempo, o que a gente precisa aprender no decorrer do dia. Então, assim, eu tenho modelado os grandes palestrantes, os grandes mensageiros, os caras que realmente fazem a diferença no mundo. E esses caras, eles estudam uma média. Eu comecei estudando uma média de 1 hora por dia com o Paulo Vieira, porque eu fiz formação em coach na Febracis, Rio de Janeiro, ali no Downtown, na Barra da Tijuca. Então, assim, eu comecei a ler 1 hora por dia. Depois eu entendi, cara, que é o seguinte, então, peraí, se lendo 1 hora por dia ao longo de 1 ano, dá um total de horas que me qualifica, que me habilita, que me torna perito num determinado tema, e se eu estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas? Então, hoje eu estudo uma média de umas 3 horas por dia. Umas 3 horas por dia. Diz que eu estudo mais, mas é uma média de 3 horas, entre ler livros, entre participar de um treinamento, entre fazer um cursinho, entre de ouvir vídeos, entre assistir podcast, fazer anotações, enfim, estudar, literalmente estudar. Adquirir o conhecimento necessário para desenvolver a minha competência pessoal e isso promover, consequentemente, a mim, a minha família e a comunidade, a sociedade com a qual estou inserido. Então, por que eu estou falando isso aqui para você? Porque 55 dias depois de eu ter tomado essa decisão, já houveram coisas fantásticas. Se você acompanhar os outros vídeos anteriores, você vai perceber que houveram outras situações também, tá? Dentro daquilo que a gente faz. Houveram outras situações. Então, assim, a gente precisa estabelecer um propósito definido na vida e persegui-lo até atingir. E aí tudo que te é necessário, essencial para que você realize o teu propósito definido na vida, vai chegando pelo caminho, dia a dia, entendeu? Então vai ter os dias muito bons, os dias excelentes, os dias fenomenais e os dias de inverno, que a gente costuma dizer. Entende? Mas a gente precisa aprender também com os dias de inverno. A gente precisa aprender também a agir nos dias mais difíceis, ok? E precisa tirar o melhor proveito disso. Entende? Então, bom, vamos seguir aqui. Expliquei por que eu não vou mais falar da fórmula da autoconfiança, que é uma das várias outras tarefas que a gente precisa cumprir no decorrer do nosso estudo aqui no livro Quem Pensa Enriquece, tá bom? E pode ter certeza que depois que a gente terminar como eu posso dizer, esse estudo com relação ao livro Quem Pensa Enriquece, nós entraremos em outros livros também essenciais que eu tenho de prateleira e a gente vai para cima praticar consistentemente todas essas instruções, beleza?
Desculpa o latido aí, é o alve, entende? E ele está ali se expressando, ok? Mas foco aqui comigo. Então, nós estamos aqui no questionário de autoanálise da página 130, ok? Que diz o seguinte, isso aqui é para você anotar e responder, tá? Permitir que um ou mais dos 6 medos básicos prejudicassem minha eficiência. Isso é uma pergunta. Permitir, é você perguntando para si, né? Permitir que um ou mais dos 6 medos básicos prejudicasse minha eficiência? Você precisa analisar isso. Só que fica tranquilo que mais adiante a gente vai falar sobre quais são esses 6 medos básicos, tá bom? Tem um determinado capítulo aqui, a gente vai bater um papo sobre isso. Agir com excesso ou falta de cautela? Você tem agido com excesso ou falta de cautela? É uma pergunta, é autoanálise, é você perguntando para você, beleza? Mantive um relacionamento agradável com os meus sócios? Em caso da resposta negativa, a responsabilidade por isso é particularmente ou inteira minha, ok? Então é algo que você precisa refletir. Eu mantive um relacionamento agradável com os meus sócios? Você tem sócio? De repente você fala, não, eu sou funcionário, eu não tenho sócio. Tudo bem, com seus colegas de trabalho, você tem mantido um relacionamento agradável com eles? Entende? E se tu te disser que não tenho mantido um relacionamento agradável com eles? A segunda pergunta dentro dessa a continuidade da pergunta é, a responsabilidade por isso é parcialmente ou inteira sua? Ou minha, né? A responsabilidade é de quem? Eu acho que assim, já foi dito aqui de diversas formas, de maneiras diferentes, né, que a coisa começa, o processo de transformação e de mutação começa com a autorresponsabilidade. A tua vida é consequência das suas escolhas e decisões, tá? Todas as pessoas que estão envolvidas em qualquer evento que te promove ou que te prejudique tem a ver com as tuas decisões. Se entender isso, cara, você já começa a andar passos largos na frente de muita gente. Porque assim a gente não culpa, não acusa e não aponta o dedo. A gente aperfeiçoa em nós, ok? Essa questão, seja ela qual for, e consequentemente a gente gera um resultado mais favorável, ok? Mantive 12. Desperdicei energia por falta de concentração de esforços. Pô, cara, isso aqui é excepcional compreender, porque é o seguinte, o fator distrativo ele é muito comum no meio da humanidade, ou seja, principalmente nos dias atuais que todo mundo anda praticamente com o celular na mão, para cima e para baixo. Não é isso? E aí vira e mexe entra uma notificação, hora de WhatsApp, hora do TikTok, hora do Instagram, hora do Facebook, hora do YouTube. Tá certo? E aí a pergunta é, desperdicei energia por falta de concentração de esforço? Porque quando eu estou envolvido, consequentemente, em estar focado, eu preciso me concentrar. E se eu não conseguir fazer isso, eu estou, na verdade, o quê? Desperdiçando energia. Entende? Porque você tem energia no decorrer do dia. Você levanta, você toma café, almoça, toma banho, você faz as suas atividades, você vai até algum lugar, de repente até um emprego, você vai até o teu escritório, consultório, fábrica, não importa, você vai a algum lugar, faz algum... Isso é energia. Agora, essas ações que você está implementando, elas estão em harmonia com o seu propósito de vida, entende? E quanto disso você representa o fator distrativo, né? Chega um vídeo, aí tu pega aquele videozinho do TikTok, depois já vê outro, já vê uma sequência, quando tu vê, tem 10 minutos olhando o TikTok. Entende? Então a pergunta é, desperdicei energia por falta de concentração de esforço? Porque para se concentrar, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, principalmente se você estiver envolvido numa ação, num propósito. Você tem que se esforçar, você tem que cortar os fatores distrativos para que isso não desfoque você. Beleza? Próxima pergunta, 13. Demonstrei receptivamente tolerância em relação a todas as questões? Demonstrei receptividade e tolerância em relação a todas as questões? Então, ser receptivo e tolerância é uma coisa essencial. E muitos de nós, às vezes, não percebemos o quanto, e aí eu vou botar na primeira pessoa, embora eu sei que isso é uma ação negativa, massiva, cabe a mim falar na primeira pessoa. Ser receptivo é ser empático, né, cara? Quantas pessoas a gente conhece pela uma primeira vez, todos os dias? Você já parou para notar, ou até mesmo para contar, quantas pessoas você conhece
a cada dia da tua vida. Cada dia que amanhece você sai, você conhece uma pessoa nova. Você já parou para observar isso? E aí, quando você se conectou com ela, ainda que por um segundo, seja por qualquer razão, você passou uma certa empatia, você foi receptivo, que impressão você deixou para aquela pessoa? Porque no final do dia a gente sempre comenta. Quando a gente, dependendo da oportunidade, a gente comenta quem a gente conheceu e quem a gente percebeu dessa pessoa. Obviamente, quando nós somos uma pessoa empática e somos impactantes e somos, como eu posso dizer, admiráveis, isso vira o quê? Um diálogo, não é verdade? As pessoas dizem o quê? Pô, conheci uma pessoa hoje que estava vestida dessa forma, falava daquela maneira. Ai, foi tão bacana o aperto de mão ou o abraço. Inclusive ela disse algo que me chamou muita atenção. Ok? Então, ser receptivo e tolerância. Muitas das vezes, né, a gente acaba sendo um pouco duro e cético com as circunstâncias da vida. A gente assiste uma determinada situação e talvez pela nossa mentalidade ser um pouco mais desenvolvida, você acha que aquela pessoa que é um pouco mais lenta na hora de compreender uma determinada informação, você entende que aquela pessoa ali ela é subdesenvolvida, mas não é, né? Quem fala muito isso é o Augusto Cury, né? Que os mais acelerados tenham paciência com os mais lentos. E não quer dizer que o acelerado é melhor e que o lento é pior. Quer dizer que essa é uma capacidade orgânica, mental, emocional de cada pessoa. Umas são mais rápidas, mais aceleradas, outras são mais lentas. Mas todos nós temos as nossas potenciais incríveis, seja sendo lento ou seja sendo acelerado. Beleza? O que a gente precisa é demonstrar receptividade e tolerância em todas as questões. Entende? Essa é a grande pergunta. Você tem feito isso? 14. Em que melhorei minha capacidade de servir? Cara, esse é um dos pilares que realmente ele acaba sendo um tanto quanto, a meu ver, tá? A meu ver. Ele acaba sendo um tanto anônimo. Você vê, todo mundo gosta de sentir a sensação boa, presta atenção, sentir a boa sensação de ajudar o próximo, beleza? Todo mundo gosta. Pô, você faz uma boa ação, faz, né, seja dar um copo d'água para alguém, atravessar um ceguinho a rua, uma pessoa de idade, sei lá, pedir, fazer sinal para um ônibus, não sei, cara, qualquer coisa, doar uma cesta básica, dar uma carona, socorrer, não importa. A sensação. Agora, quanto... A sensação de servir é maravilhosa. Agora, quanto de servir ao próximo está planejado nas suas ações diárias? Tá vendo como é que é incrível isso? É incrível pensar sobre determinadas coisas. Quanto de servir ao próximo está planejado? Não, hoje eu vou fazer isso por fulano. Hoje, sabe, no meu pilar servir, eu quero fazer isso. Eu quero, por exemplo, dar um pulo no asilo e ouvir as pessoas que estão ali, de certa forma, abandonadas ou se sentindo sozinhas. Sabe, vou emprestar a minha audição para ouvir histórias incríveis sobre outros seres humanos. Pilar servir. Ah, eu vou doar uma cesta básica. Vou comprar uma cesta básica aleatoriamente, vou bater palma numa casa e vou entregar a cesta básica. Ah, eu vou pegar vou comprar uma blusa hoje para dar de presente para um estranho na rua. Putz! Que louco, velho. Eu vou, por exemplo, juntar um grupo de pessoas e ver se eu consigo fazer 10 quentinhas e distribuir para as pessoas. Eu não aprovo isso, tá? Eu estou dando como exemplo, mas não aprovo. Eu sou crítico. Não é crítico, eu entendo que isso não ajuda. Você matar a fome de um cara que está na rua, nos vícios, sabe? Na Cracolândia, mendigando, eu acho que tu não está ajudando ele. De verdade, eu acho que se ninguém desse nada, o cara tinha dado um jeito de sair daquela parada ali. Entendeu? Porque de fome ele não vai morrer. Imagina, tu não joga comida no lixo, porque sabe que alguém vai passar catando. O cara te pede e ninguém dá. Ninguém dá nada. Ou seja, ou o cara se torna produtivo, ou ele morre. Ele não vai morrer, porque é uma questão, como eu posso dizer, instintiva. Instintiva, você quer viver. Entende? Todo mundo que quer viver faz qualquer coisa para viver. Então, a gente tem muita gente na rua necessitada, porque a gente tem, elas são apadrinhadas, na verdade. Elas vivem uma vida dolorosa por escolha, entende? Porque quando tu chega ali, há casos, né? Não estou generalizando, mas se o nosso governo tivesse um plano de ação para lidar com isso, entendendo? Educando a população a não ajudar quem é improdutivo, pô, cara, a gente era uma outra mentalidade, tá? Desculpa, essa é a minha essência.
é o que eu penso sobre isso, independente do que possam pensar sobre o que eu penso, é o que eu penso sobre isso. Então, eu citei esse exemplo no pilar servir, que é uma forma de servir ao próximo, entendeu? Ah, vou lavar a louça para meus pais lá em casa. Eu não faço nada em casa, vou lavar a louça. Ah, eu vou fazer a janta hoje para minha esposa. Tal, é uma forma de servir. Compreende? Então, assim, eu acho que o pilar servir é um dos pilares que é muito carente, porque a gente não está planejado. Ó, se você tem um planejamento no seu pilar servir, parabéns, tá bom? Parabéns. Se eu tivesse um chapéu aqui, eu tiraria o chapéu para você. E é algo que a gente precisa se organizar. A gente precisa. Tá aqui no capítulo de planejamento organizado. Então a gente precisa se organizar para servir. Entende? Para servir de alguma forma. O que eu posso fazer? Um favor, uma gentileza é uma forma de servir. Tá bom? Então pense sobre isso. Tive atitudes intempestivas. Intempestivas é o mesmo que impetuosas, né? Intempestivas, quando você toma atitude. Eu sou um cara, então, que... Sabe, quando eu saio do sério, né? Como assim dizer? Pô, mas um cara que fala sobre inteligência emocional sai do sério? Sai do sério. O cara que fala sobre inteligência emocional sai do sério também. Só que com uma diferença, cara. Olha só, é legal a gente compreender o que você vai ouvir agora. Todas as pessoas que falam sobre desenvolvimento humano não significa dizer que elas são pessoas excelentes. Elas são pessoas que buscam excelência. E quanto mais eu estudo sobre o tema, mais eu desenvolvo a mim. Porque todas as vezes que eu falo sobre desenvolvimento, aperfeiçoamento, competência, sabe? Eu estou falando sobre algo que eu preciso desenvolver em mim. E você, de tanto falar, repetir outra vez novamente, eu torno isso as minhas crenças, e tornando isso as minhas crenças, essas minhas crenças me remetem às minhas ações, e, consequente, as minhas ações me promovem. Entendeu? Então você vai pegar o cara que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional, sabe? Todo esse contexto, psicologia positiva, terapeuta. Você vai pegar os caras que ajudam outros a se melhorar naquele sentido, falhando. A diferença é que, pelo fato dele ter na consciência dele esse tema, ele se corrige mais rápido. E eu sempre me coloco na primeira pessoa para mostrar que é o seguinte: eu não sou um robô. Eu sou um cara que estou em fase plena de ajuste. Eu tenho essa consciência. Pô, preciso de me aperfeiçoar. Eu preciso de me melhorar. Eu preciso de me desenvolver. Eu necessito de falar melhor. Eu necessito de cuidar mais dos meus pensamentos. Eu necessito de me encher de um conjunto de crenças fortalecedoras, potencializadoras. Ok? Porque aí, se eu tenho um conjunto de crenças fortalecedoras, isso me fortalece. Se eu tenho um conjunto de crenças potencializadoras, isso me dá poder, isso potencializa as minhas ações, isso aumenta a minha assertividade. Né? Tem o bordão do Paulo Vieira que diz o quê? Tem poder quem age. Então, o cara que age, se comparado ao cara que não age, já tem mais poder. Mas o cara que tem poder quem age, mais poderes quem age certo. Então, o cara que age certo, se comparado ao cara que age, tem mais poder do que o cara que age, porque os dois agem, só que um age certo. E o outro está aprendendo ainda com agir. Ok? E superpoderes, os caras que agem certo na velocidade certa. Tem mais poderes do que o cara que age na velocidade, do que o cara que age certo e do cara que age. E, indiscutivelmente, mais ainda do que o cara que não age. Então é legal você compreender que todo mundo que fala sobre desenvolvimento humano, inteligência emocional, são pessoas que estão em plena fase de ajuste, com uma consciência clara que, por mais que ele sabe que não sabe o suficiente, e isso faz com que ele vive em busca de mais aprendizado. É o que eu já falei aqui. Aprendizagem contínua é a regra do jogo. Então, eu terminei minha faculdade, eu terminei meus estudos, eu estou formado. Não. Você adquiriu uma competência. Qual é a sua competência? Você é psicólogo? Você é pedagoga? Você é professor matemático, ciência, português? Você é um advogado? Você é um contador? Você adquiriu uma competência. Todas as profissões, sejam elas quais forem,
tá? Se o tema central é pessoas, seres humanos, se faz coerente uma necessidade plena de desenvolvimento pessoal, porque você vai precisar colocar essa competência em prática. Eu costumo chamar, que tem muita gente que estuda pra caramba, eu digo que eles têm obesidade mental. É gente que saca muito, eles são uma enciclopédia, mas eles não têm um resultado proporcional à tamanha competência que possuem. Por quê? Porque falta desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal dá a você o mindset, a ideia, a ação, sabe? Você aprende a se relacionar melhor com as pessoas, você aprende a se relacionar melhor consigo mesmo, e olha aqui uma coisa intrigante, você se relaciona com as pessoas do jeito que você se relaciona com você. A conversa interior que você não tem consciência de ter com você é mostrada através do seu comportamento, do seu relacionamento com as pessoas do lado de fora, externamente. É isso aí. Então, se você é uma pessoa que não se ama, você não ama as pessoas ao seu redor. Se você é uma pessoa que só vê defeito em você, você vê defeito em todas as pessoas ao seu redor. Entende isso? E aí, isso está dentro de que tema? Desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Beleza? Então, você pode ser o cara, mas se você, com relação a uma competência que você aprendeu numa universidade, numa faculdade, num curso técnico, não importa. Se você não desenvolver, inteligência emocional, você não vai muito longe com a sua competência. Com essa competência. Porque o que eu estou chamando de competência aqui? A tua formação. Isso é uma competência. Isso é uma competência. Você é competente em quê? Eu sou pedagogo. Você é competente em quê? Eu sou advogado. Você é competente... Beleza. Mas você já tem seu consultório? Quanto tempo que você é formado? Quanto que você está faturando com essa competência? Compreende? Tudo isso vai ter a ver com a inteligência emocional. Por isso a gente precisa de um livro como esse. Por isso que a gente precisa de fazer autoanálises como essa. Entendeu? E aí tá. Porque assim, a pergunta em pauta aqui agora é se você tomou decisões impetuosas, a pronúncia adequada aqui é intempestivas, que é a mesma coisa de impetuosa. É quando te vem aquele, sabe, se houve uma situação, te acontece, e aí você explode, entende? E aí você age impetuosamente, intempestivamente. Ao invés de você apagar o incêndio, você taca combustível, você aumenta, você expande aquilo. E isso aí requer o quê? Inteligência emocional, está dentro do tema, desenvolvimento humano. Então, essa autoanálise é para refletir sobre o nosso comportamento. Se eu identifico isso em mim, está aqui um ponto que eu preciso me melhorar. Na próxima situação que houver algo que me provoque intensamente, eu vou respirar uma vez, duas, três, sabe? Eu vou refletir sobre o cenário para que eu possa me posicionar. Ok? Então, eu não consigo controlar as pessoas lá fora, eu só consigo controlar a mim mesmo. Quando eu tenho uma consciência clara daquilo que eu preciso melhorar em mim, já fica mais fácil. Como é que eu percebo o que eu tenho que melhorar em mim? Simples. Simples. Quando eu faço o quê? Uma autoanálise. Ok? Então vamos seguir aqui. 16. Expressei secreta ou abertamente alguma forma de egoísmo? Pelo amor de Deus. Convenhamos, né? Egoísta é um cara que não percebe. Todo egoísta não percebe que está sendo egoísta. E os egoístas ao extremo, eles são, eu chamo de egocêntricos, né? É quando as pessoas só olham só para a necessidade delas, para os desejos delas. Eles são primeiros em tudo. Eles querem ser únicos em todos, né? E a pergunta é essa: expressei secreta ou abertamente alguma forma de egoísmo? Reflete aí e responde para si mesmo, se você tem sido um cara egocêntrico. Porque assim, num paralelo com a palavra de Deus, né, o segundo maior mandamento da Bíblia é: amai o próximo como a ti mesmo. Não, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Entende? E se eu fosse dar vários outros exemplos bíblicos, é dito na Bíblia que o maior entre os homens é aquele que se controla mais, que tem controle sobre si,
com a sua própria natureza, porque quando vem aquela impetuosidade, realmente, amigo, você quer explodir para cima de alguma coisa ou de alguém. Então diz que o maior entre os homens é o que controla a sua própria natureza e o que serve ao próximo, entende? Então, se a gente está sendo egoísta em algum momento, a gente precisa avaliar isso, ok? E corrigir isso, para que a gente logre êxito nos nossos propósitos, entendeu? Então, vamos seguir aqui na nossa autoanálise. Minha conduta em relação aos parceiros despertou neles o respeito por mim? Então, vamos falar de respeito, né, velho? Vamos falar de respeito, né? Vamos entender como... em que situação que eu sou respeitado? Em que situação? Não. Eu acho que o respeito vem logo após a admiração. Né? Então, você desenvolve um comportamento admirável e as pessoas vão respeitar isso em você. E toda pessoa que é admirada e respeitada, consequentemente, ela é amada. Para mim, é nessa ordem. Porque se tu nunca me viu, se tu não me conhece, beleza? E aí tu vê uma atitude minha ali na rua, independente da gente se conhecer, você vê uma atitude minha admirável, pô, eu já chamei a tua atenção. Entendeu? Pô, aquele cara ali tomou uma atitude bacana, gostei desse cara. Admirou, né? Então tu já começa a me respeitar. Se a gente tiver a oportunidade de se conhecer, você já vai chegar tipo, não, gostei daquela atitude que você tomou aquele dia lá e tal. Então a pessoa respeita você. Entendeu? Respeita você. E consequentemente toda pessoa que é respeitada, ela é amada, cara. É isso. Entendeu? Para mim é nessa ordem, é a minha visão pessoal. O livro não diz isso, é a minha, né? O livro somente pergunta se eu tomei alguma... Minha conduta em relação aos parceiros despertou neles o respeito por mim. Então, se tu quer ser respeitado por alguém, tu tem que ser admirado. Tu tem que ter atitudes admiráveis. Ok? Essa é a pegada. Mas é você que responde aí. Nós estamos aqui na pergunta de número 17. Eu vou fazer a de 18, vou parar e vou começar um outro vídeo simultâneo para a gente continuar. Beleza? Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em um raciocínio e análises cuidadosamente. Isso aqui é poderoso demais refletir sobre. Por quê? Porque nós estamos falando de decisão, velho. Nós estamos falando de decisão. Né? E a gente tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá o poder da decisão. Nos dá o poder da decisão. Vamos pensar sobre isso. Eu recebi meu livre-arbítrio, então eu faço da minha vida o que eu quiser. Isso me dá o poder de tomar decisão, de fazer as minhas próprias escolhas. Logo, eu tomo essas decisões à base de quê? De suposições? Ou eu uso raciocínio e faço análises cuidadosamente? E aí, vou sinalizar aqui, do meu ponto de observação, onde eu mais percebo as pessoas falhando nesse sentido. Você está ali e tal, e de repente chega um amigo e te conta uma história. E aí ele conta uma história onde ele é a vítima. Beleza? E aí você, por ser amigo dele, fortalece apoiando aquilo que ele concluiu como correto. Que ele de fato é a vítima. Mas não. Se ele está vivendo aquele cenário ali, é porque ele se colocou naquela posição. E alguém precisa dizer isso para ele. Porque é autorresponsabilidade, mano. É autorresponsabilidade. As situações que a gente atravessa, boas ou ruins, e agora aqui é o aspecto negativo que evidencia o nosso exemplo, consciente disso ou inconsciente disso, foi você que provocou isso para você. Foi você que provocou isso para você. Por quê? Porque você vem tomando uma série de decisões. Mas antes de tomar as decisões, o que você faz? Não, vamos verificar. O adequado seria ouvir o amigo e fazer perguntas. Porque quando eu faço perguntas, eu estou começando a criar uma análise. Eu estou começando a raciocinar com ele todo o cenário. E se eu sou amigo, esse é um papel essencial para o amigo cumprir. Né? Que é trazer uma reflexão, é você ter a intimidade, a liberdade de, através daquele diálogo, construir uma reflexão passo a passo do porquê daquele resultado. Entendeu? Ao invés de que nada, é isso mesmo, você tem razão, que ele não presta, pá. Não é assim. Ok? Não é assim.
o ideal é a gente sempre refletir, ok? É isso, ó. Vou encerrar esse vídeo por aqui, ele já deve estar aí com 30, 40 minutos ou quase uma hora. Beijo grande, abraço apertado e vamos pra cima com tudo. Bora com tudo, meu amigo, bora com tudo, de volta pro topo, ok? Vamos viver uma vida plena, saudável e abundante. Plena, saudável e abundante. Isso começa a partir da nossa transformação interior. É o jogo, tem um livro que se chama Jogo do Tênis Interior. Você muda de dentro para fora. Pegou? De dentro para fora. Pegou a visão? É de dentro para fora. Quando os seus olhos começarem a contemplar uma vida plena, saudável e abundante, significa dizer que você internamente se melhorou o suficiente para estar gozando de uma vida mais favorável para você, tá certo? E se seus olhos hoje ainda não contemplam essa qualidade de vida maravilhosa que você almeja, é porque do lado de dentro tem uma série de coisas aí necessitadas de ajuste e é extremamente necessário que você se torne consciente disso, porque só uma vez você corrigindo internamente tudo que está errado, você consequentemente vai ter uma visão externa, porque a visão externa ela só espelha, ok, o que está acontecendo dentro de cada um de nós, tá bom? É isso. Beijão, bora com tudo.